aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais, trazendo aqui a parte 2 da introdução do After Effects CC versão 2015.2, que é a versão mais nova do meio do ano 2016. Enfim, hoje continuaremos a parte do básico do After Effects. Neste caso, agora o que nós faremos? Eu vou apagar aqui o arquivo que nós fizemos na aula passada. Então vou dar um zoom aqui, ó. Perceba que para poder apagar eu posso ficar com o botão direito e vir aqui em excluir, que está em algum canto, que um dia eu encontro. Não tá, meu Deus, tá em algum canto, depois eu vejo aqui. Mas enfim, é só selecionar e apertar delete. Você apagou. Então, agora continuando, o que você fará? Você vai ter que ver uma importação de arquivo aqui no canal. Ou seja, vamos aprender a importar um arquivo. Como é que eu faço isso, Drac? Eu posso ir muito bem arquivo, vir aqui, cadê? Importar arquivo. Ou no meu caso, como eu já estou acostumado, eu simplesmente aperto Ctrl I. Eu clico aqui fora e aperto Ctrl I, que ele já vai abrir uma pasta. Então, digamos que eu vou importar aqui um arquivo de vídeo. Então, eu vou procurar aqui um arquivo de vídeo qualquer que eu queira aplicar um efeito. Deixa eu ver. Nerd. Pronto. Importei aqui um arquivo de vídeo. No caso, é um arquivo de uma propaganda de uma coisa japonesa. Enfim, mas a questão é, agora que eu importei o arquivo, para poder colocar ele na minha timeline, é só segurar e arrastar. Ou seja, eu seguro e arrasto aqui para dentro. Pronto! Agora o detalhe, Drac, por que o arquivo de vídeo está pequeno comparado à minha composição? Porque sua composição está em Full HD. E no caso, se seu vídeo não for uma resolução diferente, você tem que configurá-lo para poder ficar no tamanho certo. É claro, para poder você colocar no tamanho certo, você pode muito bem clicar aqui nas bordas, na lateral, principalmente na diagonal, ó. Eita, cliquei duas vezes sem querer. Pera aí. Pronto, cliquei na diagonal, ó. E olha só, ele vai aumentar desproporcionalmente. Então, como é que eu faço para poder aumentá-lo proporcionalmente? É só segurar Shift e aumentar. Pronto, agora sim, ó. Eu cliquei aqui. Pronto, ficou no tamanho certo, sem cobrir nada. Agora, com isso, eu posso fazer a mesma coisa. Eu poderia muito bem aplicar os efeitos e transformar que tem igualzinho ao arquivo que nós vimos do sólido. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou aplicar agora efeitos novamente. No caso, será efeitos de desfoque, por exemplo. Eu posso aplicar efeito, desfoque. Eu vou colocar desfoque de caixa. Pronto, desfoque de caixa. Agora, perceba que bem aqui tem um raio de desfoque, está em 0. Se eu aumentar, ele vai aplicar um desfoque, ó, dessa forma. Agora sim, os efeitos estão mais nítidos aqui no vídeo, porque no sólido, como ele não tem nenhuma imagem, ele fica meio sem saber se dá para aplicando ou não. Mas no caso aqui, ele está aplicando. Então, próxima parte. Digamos que eu apliquei aqui um efeito. Muito bem, eu apliquei um efeito. Mas, você não sabe, você pode aplicar mais de um efeito. Nesse caso, eu apliquei um efeito de blur. No caso, um efeito de desfoque. Porém, digamos que eu quero aplicar agora um efeito de cor. Então, posso vir em efeito. Digamos que eu for em correção de cores. Eu vou colocar aqui equilíbrio de cores HLS. Pronto, equilíbrio de cores HLS. Ou RUI. Esqueci o nome, mas enfim, tem efeito aqui de matiz, luminosidade e saturação. E no caso, eu posso muito bem, ó, aplicar um efeito aqui na matiz para mudar a matiz dela e aumentar também a saturação. E perceba que quando você aplica, aqui nos efeitos possui dois locais, ou seja, possui aqui, ó, FX, o efeito de desfoque de caixa, e outro FX, equilíbrio de cores. Digamos que você não quer que o efeito de desfoque fique visível, você pode aplicar aqui no FX clicando em cima, ó. Com isso ele vai ocultar o efeito de desfoque. Porém, se eu clicar novamente no FX, ele volta. Então, é claro, dependendo se quiser, você também pode mudar a ordem. Você sabia que dependendo da ordem, o resultado final pode ser diferente? No caso aqui, se eu subir para cima aqui, o efeito de cores antes do desfoque, perceba que houve uma alteração aqui. Por quê? Porque dependendo da ordem que você está aplicando os efeitos, a parte do vídeo pode ser também o resultado final. Como por exemplo aqui, ó, eu vou colocar agora um efeito
de gerar, cadê? Gerar, cadê? Não, simulação. Coloque aqui Particle System e perceba o que acontece. Meu Deus, o que aconteceu com o vídeo? Exatamente, você aplicou um efeito sobre o vídeo na qual você mudou totalmente. No caso foi a parte de uma simulação, que você aplica uma simulação sobre o vídeo. No caso aqui foi de partículas de fogo artifício, se não me engano. E aqui na partícula, você colocar antes de tudo, o que acontece? Oh God! Então você percebe que da ordem que você está aplicando os efeitos, o resultado final pode ser alterado também. Então é claro, eu vou apagar os efeitos aqui de partícula, vou deixar apenas assim, dessa forma. Agora vem a questão importante. Drake, digamos que eu queira, sei lá, renderizar meu vídeo. Como é que eu faço para renderizar ele? Ah, isso é interessante. Você aqui pode muito bem salvar o arquivo no formato After Effects, que no caso é PPJ, uma coisa assim. Eu nem lembro bem o nome da extensão. É AEP. No caso, quando você aplica o save, você vai ficar com o formato AEP, que aqui é para quando você quiser modificar novamente um arquivo do After Effects. Sei lá, eu fiz uma vinheta, mas eu quero mudar a vinheta em alguns detalhes. Você pode salvar e depois abrir novamente. Porém, para poder você exportar em formato de vídeo, não é nem exportar aqui já está errado. Ou melhor, aqui poderia até ser, mas eu não aconselho. Eu aconselho você vir aqui em composição e você vai colocar adicionar a fila de renderização ou adicionar a fila do Adobe Media Encoder. Nesse caso, como tutorial básico, eu vou colocar a fila de renderização, porque a Adobe Media Encoder é necessário você ter instalado o Adobe Media Encoder. No meu caso, eu tenho instalado, mas se você não tiver, vai dar erro. Então, adicionar a fila de renderização. Feito isso, apareceu aqui na timeline uma janela diferente, um painel de renderização, onde você pode configurar as opções de renderização. No meu caso aqui, ó, você vai fazer o que? Você vai colocar em sem perdas, geralmente está em sem perdas o nome, mas você vai clicar aqui e vai abrir uma nova janela, que você vai configurar as opções e configurações do seu arquivo de vídeo. Nesse caso aqui está em AVI. Sempre que você for exportar um arquivo, você pode colocar em AVI. Porém, no meu caso, eu tenho um arquivo novo chamado QuickTime. Para poder você ter ele, tem que instalar o QuickTime no seu computador, porque ele, na minha opinião, é um dos melhores formatos que tem, porque ele fica em formato Movie e depois pode ajeitá-lo em outras configurações, como por exemplo, deixar com fundo transparente e assim por diante. Mas como é que é um tutorial básico, novamente falando sobre isso, aqui eu vou colocar em AVI. Então, apliquei AVI. Aqui você pode aplicar um link do projeto. Eu sempre desmarco isso aqui porque pode deixar mais pesado e incompatível o arquivo. Aqui em canais, você pode colocar RGB, alfa e RGB com alfa. Eu aconselho você colocar sempre só RGB. Aqui milhões de cores é o padrão. E pré-múltiplos, ou seja, fosqueado. Deixe fosqueado, é importante, porque alguns efeitos que você aplicar no seu vídeo podem não ser aplicados na renderização. E por último, opções de formato. Aqui a opção de formato para configurar a qualidade e outras coisas mais. É claro que no AVI, infelizmente, você não pode configurar. Você pode até configurar com codec, mas se você for mexer em codec, pode não ficar tão boa a qualidade. Então, eu aconselho deixando none, sempre none. E com isso, ok. Aqui tem outras configurações que você poderia mudar, por exemplo, redimensionar para poder deixar menor do que o normal, configurar a saída de áudio e assim por diante. Mas no meu caso, não vou fazer mais nada, apenas clicar em OK. E é claro, onde é que vai ser salvo? Eu vou colocar em tutorial, bem aqui, ó. Por quê? Porque aqui é o nome da minha composição. Vou clicar em tutorial. E bem aqui vai abrir a janela para poder eu exportar meu arquivo. No meu caso, eu posso colocar o logo que eu quiser. Eu vou colocar aqui no meu caso, área de trabalho. E salvar. Pronto! Agora podemos renderizar. E ao que renderizar, ele vai renderizar meu vídeo. Só que tem um detalhe muito importante. Perceba que foi só apenas 10 segundos, não foi? Foi. Então, no caso, ele vai renderizar apenas os 10 segundos da minha composição. Porém, aqui da desvantagem do arquivo AVI. O arquivo AVI, ele é muito pesado. Muito
muito. Então, é por isso que eu geralmente não coloco AVI, coloco no formato QuickTime, porque lá eu posso configurar na qualidade para poder ficar um pouquinho mais leve. Então, o que é que eu farei? Eu vou abrir aqui o meu arquivo renderizado. Espera só terminar. Termina? Terminou! Então agora vou aqui abrir minha área de trabalho. E vamos ver o meu arquivo chamado tutorial. Cadê? Tutorial. Se liga no tamanho dele. Eu vou colocar em propriedade para você ver. Lembrando que foi apenas 10 segundos, não foi? Olha só que lindo que ficou esse arquivo tutorial que nós acabamos de renderizar. Ele ficou com nada mais, nada menos do que 1,73 GB. Exatamente, um vídeo de 10 segundos ficou com mais de 1,5 GB. Então, como eu falei, não é aconselhável você colocar em AVI. Você pode colocar porque é o formato padrão do seu After Effects. Porém, eu aconselho você instalar o QuickTime e a partir do QuickTime você configurar a resolução. Por exemplo, eu posso vir aqui em tutorial novamente, composição, adicionar a renderização. Aí aqui, ó, perceba que agora tem dois. Só que pode ignorar o primeiro, porque vai ser renderizado apenas o segundo. Então, sem perdas, caso você tenha um QuickTime, você vai colocar em QuickTime instalado. Lembrando que o QuickTime é gratuito, viu? Não tem problema algum. QuickTime, desmarcar isso aqui, opção de formato. E aí vai colocar 100, coloque 80 ou 85. Eu vou colocar 80. Ok. Feito isso, ok. E renderizar. Pronto! Agora você pergunta, Drake, mas você não falou que você diminuiu a qualidade para 80? Não vai ficar ruim não a resolução? Não! Na verdade, até, na minha opinião, até 50, você, principalmente quando vai aplicar para a internet, você não vê alteração nenhuma. Ou seja, por mais que você tenha bom olho para edição, você não vai ver muita diferença. Então, 80 vai aplicar na taxa de Mbps ou megabytes por segundo. Porque, se eu não me engano, se colocar em 100% vai ficar a 40 Mbps, é uma coisa assim. Porém, com 80 com QuickTime, ele vai ficar apenas a 10, a 5. Então, agora, vamos ver como ficou o tamanho do meu arquivo no Move. Então, área de trabalho. Move. E olha só a diferença. Meu Deus. Eu vou colocar em propriedades e perceba que bem aqui ele ficou com 9 MB. Meu Deus. Comparando 1,77 GB com 9 MB, qual é o melhor? Meu Deus. E é claro, eu não tenho como mostrar aqui, mas se você visse a qualidade, ela é praticamente a mesma. Não altere nada. Deixa eu aplicar aqui para vocês verem. Se abrir, é claro que ele é tão pesado que até para os reprodutores de vídeo abrir fica complicado, mas enfim, aqui está o meu vídeo. In Shanghai's new attraction, players use a tablet to discuss who should be killed off, cremated and then resurrected by birth through a latex wound. Estranho, né? Porém, se você for abrir no Move aqui o formato, olha só o que acontece. A qualidade é praticamente a mesma, não mudou quase nada. Então, é isso. Eu aconselho sempre você renderizar no formato Move, que no caso é com QuickTime. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E é claro, para mais vídeos como este aqui do After Effects, e é claro, isso aqui foi uma parte do tutorial básico. Aqui vai ter muitos outros tutoriais mais avançados. Então, se inscreva no canal para acompanhar esses tutoriais e também vídeos de comédia e gameplay de comédia. Então, até a próxima e falou! Para mais vídeos legais como este, é só clicar em um dos vídeos da direita. Acompanhe meu canal de games, o Drake Games. E é claro, para poder acompanhar mais vídeos como este, é só clicar em inscrever-se aí em cima. Então é isso, vejo você no próximo vídeo. Até mais!